Olá, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui de novo. Agora vamos falar sobre juros compostos e a semente que vocês devem plantar para colocar em prática o método TFA. Antes de mais nada, vamos ver se está funcionando agora. Vamos lá. Então, pessoal, qual é a diferença do mercado financeiro para a iniciativa privada? Tá? Na iniciativa privada, o que você vai obter ao investir no seu próprio negócio são juros simples e não compostos. O mercado financeiro é a única arena de investimentos onde você tem a mágica dos juros compostos trabalhando a seu favor. Tá? O que acontece? Os juros simples, o rendimento vai ser sempre sobre o capital aplicado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá, vamos começar com um exemplo bem simples. Né? Só tirar um pouquinho aqui. Vamos pensar num exemplo bem simples. Então, digamos que uma pessoa conseguiu juntar ao longo da sua vida profissional, da sua carreira produtiva, 300 mil reais. Tá? A pessoa juntou lá 300 mil reais e aí ela resolveu abrir uma franquia da Cacau Show, ou do Subway, ou de qualquer outra rede de fast food. Né? Digamos que a franquia, o investimento inicial é de 300 mil. Tá? Ok. Aí digamos que essa pessoa, que a franquia possibilite um rendimento, uma rentabilidade, tá? Uma rentabilidade, um retorno líquido anual de 20% ao ano. O que acontece? A pessoa investiu 300 mil, né? No primeiro ano ela teve 20% de retorno. Ela ganhou quanto? Ela ganhou 20% de 300 mil, 60 mil reais, né? Que é o equivalente a 5 mil por mês de retorno do capital investido. Ok? E no segundo mês? No segundo mês, esse empreendedor, esse dono da franquia da Cacau Show, por exemplo, ele vai ganhar no segundo mês os mesmos 60 mil. Por quê? Porque o faturamento é o mesmo, a capacidade da loja é a mesma, o público-alvo é o mesmo, o volume de vendas é praticamente o mesmo naquela loja, naquela região. Tá? Então, ele vai ganhar os mesmos 60 mil no segundo mês. No terceiro mês, digamos que ele também atingiu os 20% de rentabilidade prometida pela franqueadora, ele vai ganhar os mesmos 60 mil. Então, em 3 anos, ele ganhou 180 mil reais por ter investido 300 mil reais, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular esse mesmo investimento com a minha HP12C, né? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele ganhar os 20% no primeiro ano, mesma coisa, né, que o juros simples, vezes 1,2, ele ganhou 60 mil reais, ele ficou, então, né, no mercado financeiro, se ao invés de ter aberto a franquia, se ele tivesse aplicado esses 300 mil reais e tivesse obtido a mesma rentabilidade da franquia, tá, ele teria obtido os mesmos 60 mil reais no primeiro ano. Só que agora que vem a mágica do juro composto no mercado financeiro. Porque se ele continuar mantendo a regularidade, vamos dizer assim, de 20% ao ano, que nem a lojinha da Cacau Show, ele não vai mais ganhar 20% sobre os 300 mil que ele aplicou. Ele vai ganhar 20% sobre os 360 mil. Então, é os 360 vezes 1,2. Ele já está com 432, ou seja, no segundo ano,
ele já está com R$ 12.000 a mais do que o juros simples. Por quê? Porque ele ganhou 20% sobre os 60% que ele tinha ganho no ano anterior. Tá? Vamos ver no terceiro ano o que acontece. No terceiro ano ele vai estar com R$ 518.000. R$ 518.000 contra 480, que eram os 300 do juros simples, mais os 180, que são, né, os 3 anos de 60 mil. Significa que ele ganhou R$ 38.400 a mais no mercado financeiro, né, em função dos juros compostos. Essa é a mágica dos juros compostos. Então, voltando aqui ao compartilhamento de tela, juros compostos significa que os juros rendem juros. Ou seja, o juro de cada período anterior, ele passa a ser mais um capital aplicado. E aí ele rende juros no período seguinte. Tá? Por isso que é composição ou capitalização, né? Quando os juros passam a virar capital. Então, quando tu não retira os lucros da Bolsa, que é o período, vamos dizer assim, de acumulação, né, de fazer o patrimônio crescer, todo o capital que tu ganhou no último trade, ele vai ser investido no próximo trade e vai render juros. Os juros que tu ganhou no trade anterior vão render juros no trade seguinte. Isso isso significa uma progressão geométrica, tá? E esse crescimento é exponencial. O crescimento exponencial significa que essa curva, à medida que o tempo passa, ela se torna mais ascendente, tá, do que no início. Então, nós temos uma ascendência maior no final, uma aceleração maior no final, esse é o comportamento da curva exponencial, né? E, por outro lado, o juros simples é uma função linear, então é uma reta, né? A velocidade de crescimento é sempre a mesma e é sempre proporcional ao capital inicial aplicado. Tá? Aqui não, aqui, se você aplicou lá R$ 10.000 e ganhou 20%, você ganhou 2.000, né? Que é 20% de 10.000. Agora, se você já juntou R$ 100.000 acumulado, 20% são R$ 20.000, né? E 20% de 10 milhões, vocês sabem quanto é que é? Então, olha que interessante, se você mantiver uma estratégia, se você tiver uma estratégia lucrativa, rentável e vencedora, que te dá uma rentabilidade média anual de 20% ao ano, quando você tiver 10 milhões de reais na bolsa, você vai estar ganhando 2 milhões de reais por ano. Hein? Diferente, né, do que você colocar o dinheiro em algum imóvel, colocar esse imóvel para alugar, e esse capital que você investiu nesse imóvel, ele vai lhe trazer rendimento a juros simples, e não juro composto. Então, esse é o benefício do mercado financeiro, né? É a mágica dos juros compostos. O Albert Einstein já dizia: o juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Ok? Aqui estão as fórmulas, mas para quem viu a nossa aula anterior sobre HP12C, que ela pode estar tanto no celular quanto na internet ou física, né? Vocês têm estas fórmulas na HP, né? Vejam que aqui a gente tem o I, que é a taxa de juros, o N, que é o prazo. Então, se eu botar uma taxa mensal, eu tenho que botar o N em meses. Aqui eu tenho o valor presente e o valor futuro. Na HP12C, essas letrinhas vão estar invertidas. Nós vamos ter present value e future value, né? Porque a matriz, né, da Hewlett Packard, que é a HP, é americana, então eles colocaram no idioma de inglês, né, a língua internacional dos negócios. Tá? Então, o mais importante na HP12C é tu conseguir colocar um valor hoje, saber o resultado que esse valor atinge no futuro
aplicado a uma determinada taxa durante um determinado período. Tá? Isso para nós é o importantíssimo para a gente fazer as nossas metas e os nossos planejamentos, ok? Então, vamos lá, um pouquinho de matemática financeira agora, vamos analisar o que aconteceria se eu conseguisse obter uma rentabilidade de 0,1% a mais por mês nos meus investimentos, né? Reparem, ó, 1% ao mês não é 12% ao ano, tá? Esse 0,68 é justamente o rendimento dos juros mensais que eu obtive, tá? Desse 1% ao mês, que começaram a render juros. Então, o juro do primeiro mês rende no segundo, o do segundo mês rende também no terceiro, junto com o segundo rendimento do primeiro. Então, por isso que aparece esse 0,68 aqui, ok? Pela fórmula, é só fazer 1,01 elevado na 12 menos 1, tá? Você vai estar compondo, isso aqui é uma composição de taxa, você vai estar multiplicando esta taxa por ela mesma 12 vezes para achar a equivalência de taxa mensal para anual, tá? Percebam o seguinte, ó, se eu aumentar 0,1% ao mês de rendimento, eu aumento no ano quase 2%, tá? Então, isso é que acontece, ó. Vejam que se eu aumentar 20%, eu aumentei, né, para 15%, ok? Vamos até o final, que vocês já vão entender. Porque agora nós temos a equivalência de taxas entre 1% e 2%. Se eu conseguir um rendimento de 1% ao mês, eu vou ter obtido num ano 12%, né, 12,68%. Se eu conseguir um rendimento de 2%, eu vou ter acumulado uma rentabilidade de 26,82% ao ano, ok? Bom, agora vamos plantar uma semente, então, de R$20.000 e vamos ver o que acontece em 30 anos. Depois nós vamos pegar a HP12C, daqui a pouco, e ver se esse cálculo confere, tá? Então, presta atenção. Se eu plantar uma semente de R$20.000, tá? E conseguir uma rentabilidade de 12,68, isso rentabilidade média, tá? Percebam que nós estamos aqui numa arena, mercado financeiro, o ambiente de renda variável, ele não permite uma renda regular, tá? E constante todo mês e todo ano, não é renda fixa, tá? Então você vai ganhar num ano 30%, no outro ano você vai ganhar 10%, no outro ano, talvez você vá ter um prejuízo de menos 5, menos 8. Aí vai ter um ano que você vai ganhar 70%. Tá? Nós estamos falando, sempre quando a gente estiver analisando estatisticamente o mercado financeiro de renda variável, é importante a gente frisar que a rentabilidade de um determinado método, né, ela é média, ela não é nem regular, nem constante, ela é média, tá? Ou seja, em alguns anos, nós podemos ter retornos negativos, com certeza, tá? Mas vamos imaginar que, na média, ao longo de 30 anos, o investidor conseguiu 12,68, tá, de rendimento. Ele transformou os R$20.000 em 720, ok? Vamos lá. R$20.000 em 30 anos, tá? Você vai transformar, então, os R$20.000 em 720 mil, tá? Não é muita coisa, você não vai ficar rico. Para você ver que, mesmo ganhando 1% ao mês, você não fica rico, né? Porque daqui a 30 anos, vamos imaginar o seguinte, nós temos inflação, tá? E se a inflação média for, vamos dizer, daqui a 30 anos, de 1,5% ao ano, média, né?
nós vamos ter anos com inflação maior, anos com inflação menor. Nós podemos imaginar que o poder de compra de 720 mil reais seria equivalente à metade disso. Né? Então, nós estamos falando aí em valor equivalente hoje a 360, né? 360 mil reais. Tá? Ninguém se aposenta com 360 mil reais. Né? Hoje em dia, nenhuma casa de 3 dormitórios, nenhum apartamento de 3 dormitórios, você consegue adquirir com isso. Então, não dá para a gente buscar uma estratégia que nos dê uma rentabilidade de 12 se a gente vai aplicar só uma semente de 20 mil. Okay? E se a gente, né, espera obter ou colher os frutos daqui a 30 anos, por exemplo. Bom, mas o importante aqui da matemática financeira vem agora. Percebam aqui que 0,1% a mais de retorno que eu consegui nos meus investimentos faz com que o objetivo final lá tenha um valor quase 50% superior. Né? Vamos dizer, nós botamos 310 mil aqui, né? Metade seria 360. Então, vejam que um incremento de 10% na rentabilidade mensal proporcionou um valor acumulado, um patrimônio 50% maior. Então, 10% aqui gerou 50% aqui. Tá? Agora, olha só, 20% a mais de retorno me deu o dobro de resultado daqui a 30 anos. Perceberam? Essa é a mágica dos juros compostos. Se eu conseguir, então, 15% ao ano, eu transformei uma semente de 20 mil em 1.470.000, que equivale hoje a metade disso. Né? Vamos imaginar que seja 735 mil, que é a metade, né? Equivalência. Bom, 735 mil já é um patrimônio considerável, né? Mas a gente ainda não, acho que não consegue se aposentar com isso. Bom, avançando no nosso raciocínio, percebam aqui, ó, que eu botei mais 20% de 1,2 para 1,4, eu botei mais 0,2 e eu dobrei o resultado. Olha que interessante. De 1,5 milhão foi para 3 milhões. Tá? Bom, a partir dos 20 aqui, ó, entre esses 19 e esses 20, a gente entra na arena do método TFA. E isso vocês vão me dizer, tá? Depois, no finalzinho do curso, quando vocês estiverem obtendo uma certa rentabilidade, acompanhando os sinais da planilha, fazendo as próprias análises, fazendo as próprias escolhas, vocês me digam se vocês não vão estar nesta última faixa aqui, tá? De 20, vamos dizer assim, acima de 20, até, digamos, 30, 40, né? Tem alunos aí que já obtiveram mais de 30% em 3 meses, não ao ano, né? Mas em 3 meses. Então, percebam o seguinte, percebam que, vamos pegar a faixa menor aqui, né? Que a gente pode esperar do método TFA, vamos pegar aqui a faixa dos 20% ao ano, que é equivalente a 1,6 ao mês. Se você plantar uma semente de 20 mil reais, né, e você, vamos dizer, tem 20 e poucos anos hoje, quando você tiver 50 e poucos anos, você vai ter um patrimônio de 6 milhões. Tá? Patrimônio de 6 milhões na Bolsa, que equivaleria hoje a 3 milhões. Tá? Hoje, 3 milhões, se você colocar numa carteira diversificada de fundos imobiliários, você consegue ganhar aí de 10% a 14% ao ano, vamos botar uma média de 12%, né? Sei lá, 1% ao mês. Nós estamos falando em 30 mil reais por mês. Então, se você tem 3 milhões de reais com 50 e poucos anos de idade, né? E tem uma renda passiva de 30 mil reais por mês, livre de imposto, porque hoje fundo imobiliário não tem imposto de renda, o rendimento que ele paga, né?
eu pergunto para vocês, você só vai continuar trabalhando depois dos 50 anos se quiser, né? Porque já é uma renda muito boa. E aí você vai me dizer assim, tá, professor, mas qual é o que eu tenho que fazer para ter isso? Aplica só uma semente de 20 mil e usa o método TFA durante 30 anos. Perceberam? Perceberam? Qual é a relação risco e retorno aí? É perder 20 mil reais. 20 mil reais, né? Se der tudo errado, vamos dizer, deu tudo errado. Tá? Você só fez besteira na bolsa e perdeu o dinheiro. Você perdeu 20 mil reais. Mas aí eu pergunto para você, você aceita investir uma semente, plantar uma semente de 20 mil reais e ver ela crescer até acima de 6 milhões em 30 anos? Você aceita correr o risco, esse risco, né, de se tornar milionário? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, prestem atenção, 20 mil em 30 anos, tá? Nos dá 6 milhões, né? Nós vamos fazer isso na HP12C. Antes, tem só uma frasezinha aqui, ó. Dinheiro faz dinheiro, diz o provérbio. Quando se tem um pouco, em geral é fácil conseguir mais, né? A grande dificuldade é conseguir aquele pouco. Quem fala isso é Adam Smith, né? E é aquela velha história, o primeiro milhão é sempre o mais difícil. Depois que você atinge o primeiro milhão, tudo se torna mais fácil. Vocês devem estar se perguntando, o que é melhor? Aplicar uma semente ou ir aplicando mensalmente, né? Então, nós vamos fazer agora uma aula bem didática, tá? Eu vou abrir aqui a minha HP12C, aquela que eu recomendei para vocês na última aula, e nós vamos fazer algumas simulações, tá? E vocês vão entender o que eu estou querendo passar para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu consigo. Tá. Aqui eu vou mostrar como é fácil achar, ó, é só clicar HP12C, estou usando aqui o Chrome, né? Aí vai aparecer aqui, ó, StanDeck, tá vendo? StanDeck.io é um emulador de HP12C, é esse que eu uso. Tá aí, então. Ok. Nós podemos, inclusive, que nem HP normal, nós podemos... deixa eu só tentar tirar as propagandas aqui. Nós podemos substituir o ponto por vírgula, olha aqui, ó, né? Podemos, inclusive, aumentar o número de casas, né? Casas decimais. Vou deixar em 2, fica bom. Lembrando a nossa análise lá dos juros compostos, né? Se eu apliquei 20 mil reais... primeiro eu vou fazer o juros simples, só para vocês terem uma ideia, tá? A rentabilidade por ano é a 20,98, né? Então, 20 mil reais, se eu ganhar 20,98%, eu vou ganhar 4 mil, sobre 20 mil, né? 4 mil reais por ano é o que me daria se eu vamos dizer assim, recebesse rendimentos pelo juros simples, né? Não composto. Isso aqui, por ano, vezes 30, né? Eu vou ter ganhado, em 30 anos, 125 mil reais. Mais os 20 que eu apliquei, eu vou ter acumulado 145 mil reais. Gente, 145 mil reais, né? Em 30 anos. Esse é o juro simples. Agora vamos para o juro composto, né? Vamos lá. Vamos trabalhar com a nossa HP12C. 20 mil reais, eu vou aplicar, então está saindo do meu bolso e está indo para uma aplicação, né? Change Signal.
present value, é o valor que eu apliquei hoje, tá? Usei essa tecla aqui, financeira, tá? Eu vou aplicar esse dinheiro durante 30 anos, então 30 é o meu N, ok? E eu quero, vamos dizer que o meu objetivo é uma rentabilidade de 20,98 ao ano, tá? Bom, olha a dificuldade da KP12C. Eu coloquei o valor aplicado, valor investido, o período e a taxa, sempre no mesmo prazo, né? Então, eu botei 30 anos e a taxa anual. E agora eu só aperto no Future Value, valor futuro. Olha aí, ó, 6.060.000 reais, que é o que estava lá na nossa planilha. 6.060.000 reais. Né? Por que não ficou exato 6,60? Porque, na verdade, é 20,9845332, né? A gente arredondou para 20,98 ao ano, ok? Então, presta atenção, com 6 milhões daqui a 30 anos, você vai ter o poder de compra equivalente a 3 milhões, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui gera uma renda passiva em fundos imobiliários de 30 mil reais por mês, né? Mais a valorização imobiliária brasileira, que nas últimas 2 décadas foi de 8% ao ano. Então, assim, você vai ter um rendimento de 1% ao mês, livre de imposto de renda, e as aplicações em fundos imobiliários vão crescer proporcionalmente ao crescimento da valorização imobiliária, né, média no Brasil, que, como eu falei, nos últimos 20 anos foi de 8% ao ano. Então, é uma renda, né, muito boa. Não existe nenhum título do Tesouro Direto, por exemplo, que pague isso. Mas aí alguém deve estar pensando, tá, professor, mas se eu quiser, eu não quero correr nenhum risco, porque eu sei que fundo imobiliário também tem risco, né? Fundo imobiliário pode falir. Tudo bem, então tu vai ter que aplicar no Tesouro Direto. Agora, se tu quiser viver de renda passiva e ganhar 30 mil por mês no Tesouro Direto, não são só 3 milhões que tu vai ter que colocar, né? Tu vai ter que colocar aí pelo menos uns 15 milhões. Então, precisa de mais dinheiro porque o retorno é menor, ok? Mas vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui, ó, né? Professor, se eu tiver 5 mil reais para começar na bolsa, o que o senhor acha? Vamos ver, vamos limpar aqui a FREG limpa todas as fórmulas, tá? Todas as teclas financeiras. Se eu tiver 5 mil reais, professor, e aplicar durante 30 anos, né, a 20,98 ao ano, quanto é que eu vou ganhar? Se eu vou ficar perto dos 6 milhões? Vamos ver. Não, 1,5 milhão, né? Que trazido ao valor presente, representa 700 mil reais. Não é pouca coisa, mas tu não mudou de nível, né? Tu não mudou de categoria, tu não adquiriu a tua independência financeira. Então, para vocês verem a importância da semente. Claro que quanto maior a semente, maior vai ser o resultado, isso é óbvio, né? Mas por que eu cheguei nos 20 mil reais? Porque, presta atenção, para eu conseguir uma rentabilidade média acima de 20% ao ano, eu vou ter que ser muito bom nas minhas escolhas. Eu vou ter que escolher só os cavalos vencedores, né? O que é difícil, porque a gente acaba adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo. Não vai ser no primeiro ano que tu vai acertar isso, não vai ser no segundo, mas daqui a pouco lá no quinto, sexto ano, como investidor, porque toda semana tu vai cuidar da tua carteira, tu vai ficar interessado em saber as empresas mais lucrativas e mais rentáveis da bolsa. Aí a tua capacidade analítica, né, a tua capacidade de escolha, de tomada de decisão vai ficar cada vez mais assertiva. E a gente tem uma questão também de vida útil limitada, ou seja, tu não pode querer ficar rico ontem, né? Querer ficar rico ano que vem, porque isso não existe, né? Só se tu acertar 6 dezenas da Mega Sena. Mas no mercado financeiro esquece.
Tu não vai conseguir ficar rico em meses ou em meia dúzia de anos, tá? Mas, da mesma forma, a gente não pode desenhar um planejamento de investimento de mais de 30 anos, porque perceba o seguinte, vamos dizer que você faz um planejamento que você precise de 50 anos e você já está com 30, né? Daqui a pouco você não chega lá. Então, essa que é a questão. A melhor métrica que eu cheguei para os alunos de MBA é justamente essa, plantar uma semente de 20 mil, tá? Porque aí, plantando a semente de 20 mil, você vai ter 6 milhões lá na frente, e você pode, além dessa semente, vamos dizer, cada ano, se você é funcionário, você ganha 13º, né? Daqui a pouco você pode fazer um recarregamento dos investimentos com 13º. Aí você recebe uma herança de um parente falecido, você vai lá e recarrega. Então, tem várias oportunidades aí, né? Que a gente pode, vamos dizer assim, alavancar os investimentos. Agora vamos para outra pergunta que geralmente fica na maior parte dos alunos, que é a seguinte: professor, o que vale mais a pena? Plantar uma semente no início do meu projeto de investimento ou fazer isto mensalmente, fazer como se fosse um regramento? Bom, vocês viram aqui o resultado, tá? Nós chegamos aqui em 6 milhões, aplicando 20 mil, né? Vamos imaginar que a gente não tem esses 20 mil, ok? A gente não tem os 20 mil. O que a gente faz? A gente bota aqui 0 como valor presente, não temos os 20 mil, e aí a gente pergunta para a calculadora quanto que a gente tem que aplicar todo ano. São 30 anos, né? Quanto que a gente tem que aplicar todo ano, tendo o mesmo retorno, a mesma rentabilidade de 20% ao ano, para ter os mesmos 6 milhões daqui a 30 anos, quanto que eu vou ter que aplicar ao ano? Olha lá, ó. A HP nos diz o seguinte, que a gente vai precisar aplicar 4 mil reais por ano. Quem não sabe, 4 mil reais por ano é a mesma coisa que 350 reais por mês. Tudo bem, é um boleto, né? É um valor lá, pode ser um valor equivalente à mensalidade da academia, né? Aí você vai deixar de fazer academia para investir na bolsa. Não é muito saudável isso, né? Inclusive, a gente precisa manter atividade física para manter a mente ocupada e aliviada, vamos dizer assim, do estresse da bolsa, né? Principalmente quem opera day trade. Então, assim, 350 por mês. Sabe quantos meses tem 30 anos? 360. Multiplicar por 360. Dá um investimento de 126 mil reais. Percebam o seguinte, para obter o mesmo retorno, tá? O mesmo patrimônio acumulado de 6 milhões, durante 30 anos, se você não aplicar a semente de 20 mil, você vai ter que aplicar 126 mil. Então, você está aplicando aqui, ó, 6 vezes mais, né, do que você teria que aplicar se aplicasse a semente no início. Então, é muito menos doloroso, vamos dizer assim, você aplicar 20 mil no início. Terminei o curso do método TFA, vou aplicar 20 mil reais na bolsa e vou ver o que acontece. Do que você colocar uma meta de todo mês aplicar 350 reais na bolsa, né? Mas, vamos lá, deixa eu falar outra coisa para vocês. Se vocês fizerem as duas coisas, vamos dizer, professor, tá, eu vou aplicar a semente de 20 mil e vou também vou poupar, né, 350 reais por mês. O que vai acontecer no final? No final você não vai ter 6, você vai ter 12 milhões. Tá? E 12 milhões daqui a 30 anos equivale a 6 hoje. Ou
digamos, uma renda passiva de fundos imobiliários de R$60 mil por mês, né? Maravilhoso, né? Então, assim, eu não estou menosprezando e desconsiderando o investimento mensal, mas eu estou querendo deixar para vocês aqui, como lição dessa aula de hoje, que o mais importante é plantar a semente, porque é mais barato, é menos dinheiro que tu precisa aplicar para ter o mesmo resultado lá na frente, tá? Agora vamos voltar para o nosso exemplo de 20 mil, plantei a semente de 20 mil, 30 anos, tá? 20,98, que é o que eu vou conseguir, vamos dizer, né? O mínimo que se consegue. Valor futuro, meus 6 milhões, ok. Agora imaginem o seguinte, imaginem que vocês querem acelerar o resultado, e vocês querem, de uma certa forma, vocês querem ter independência financeira não em 30, mas em 15 anos. Metade do caminho, né? Se fosse juros simples, a metade do caminho seria a metade do capital do patrimônio adquirido, né? Ou o objetivo. Aqui, a metade é 3 milhões, né? Mas, preparem-se, vai doer. Porque, na verdade, a curva exponencial, ela aumenta a inclinação à medida que vai chegando lá no final. Ou seja, por isso que vem aquela famosa frase que o mais difícil é o primeiro milhão. Por quê? Porque depois do primeiro milhão, a curva está tão apontada para cima que é muito fácil ganhar dinheiro. Porque a rentabilidade dos métodos e das estratégias de investimento é a mesma. O que muda é o volume de dinheiro que está investido. Okay? Então, aqui, ó, quanto vocês acham? Se eu quiser parar de investir em 15 anos, eu vou ter 3 milhões? Vamos ver. Vou botar 15 aqui e vou pedir o valor futuro para HP. Olha lá. Um pouquinho mais de 10%, né, da meta. Percebam o seguinte, eu fui até a metade do caminho do meu objetivo final, que era atingir 6 milhões, né, de valor nominal. Fui na metade do caminho e eu não consegui nem meio milhão. Conseguiram entender? Então, por que poucas pessoas ficam ricas na Bolsa? Porque elas querem ficar ricas antes de 15 anos. E aí elas não conseguem. Esse é que é o problema. Pior de tudo é que elas aplicaram o mesmo capital e obtiveram a mesma rentabilidade. Nós estamos falando aqui da mesma rentabilidade, 20,98 ao ano. Se eu botar 5 anos, olha aqui, ó, dá 50 mil reais. Vocês já imaginaram o seguinte, você aplica 20 mil, planta uma semente de 20 mil, e depois de 5 anos, a tua semente de 20 mil está em 51. Será que você vai aguentar mais 25 anos? Porque, olha só, parece pouco, né? Se a gente pensar no próximo ano, dá 4 mil, apliquei 20. No segundo ano eu tenho 24. Olha só, um ano inteiro. Mas é assim, gente. Não é rápido. Tu não vai ganhar 100%, 200% ao ano. Pode esquecer. Não existe isso. Tá? E o pior de tudo que uma pessoa pode fazer é parar de investir na metade do caminho. Porque na metade do caminho, tu não vai ter metade do patrimônio final. Nós vimos. Tu vai ter um pouquinho mais de 10% só. Esse é o principal defeito dos juros, né, da curva exponencial. Mas professor, eu não tenho 30 anos. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que já estou com 40 e o máximo que eu posso é 15. Tudo bem? Então vamos fazer a simulação.
Vamos lá, vamos botar 20,98, ou 21, ou 22, como queira. Claro que essa simulação você deve fazer todo ano, né? Porque você vai ter uma rentabilidade média. Todo ano, o que a gente faz? Pelo menos quem trabalha, né? Quem tem renda, faz imposto de renda. Então, todo ano tu vai ter no teu imposto de renda qual foi a rentabilidade dos teus investimentos. Tu vai ver quanto que subiu, quanto que aumentou. E aí, se a tua meta é ter 20, 21, 22, daqui a pouco você pode estar ganhando 30, 35, né? Maravilha. Então, pega e saca um pouco de dinheiro, gasta, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que você tem só 15 anos e você está lá com a meta dos 20,98, ok? E você quer ter 5 milhões, vamos dizer, daqui a 15 anos. Ó, 5 milhões daqui a 15 anos. Quanto tem que aplicar hoje? Não é só 20 mil. Você vai ter que plantar uma semente de 287 mil. Perceberam como é difícil? Por quê? Porque está em 15, né? Porque se tivesse em 25, olha aqui, ó, os 200 e poucos lá cairiam para 42. É mais viável, né? Então, percebam que acima de 20, vamos botar 21 anos aqui, ó, a coisa fica viável, né? Fica viável mudar de patamar. O que não pode acontecer é você planejar uma coisa e, na metade do caminho, desistir, sacar o dinheiro, né? Mudar de estratégia no meio do jogo não dá certo, ok? Agora, uma outra coisa interessante, se a sua meta é, vamos dizer, 21, 22 ao ano, tá? E vamos dizer que você já está com, sei lá, você já está com um valor acumulado aí de 100 mil, tá? E a sua meta é 22 ao ano, ok? Aí, em um ano, você deveria ter 122, não é isso? Tudo bem, aí você vai lá e você, ao invés de ter ganho 22, você ganhou 35. Você ganhou 35, então você está com 135. O que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode pegar esses 13 mil e gastar. Saca, vai, faz uma viagem, faz um passeio, compra um computador novo, né? Faz uma reforma em casa. Então, assim, tudo que superar a sua meta, você pode gastar, não tem problema nenhum. Você atingiu a sua meta, né? Isso aqui é interessante. Então, vamos continuar aqui deixa eu ver onde está o compartilhamento de slides, ok? Vamos aqui para os insights. O que nós vimos hoje, então? Né? Nós vimos muita coisa. Olha lá. 0,2% de aumento de retorno mensal significa dobrar o resultado acumulado após 30 anos. Então, não menospreze a pouca rentabilidade, tá? Porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Então, isso aí é muito importante. Não é necessário, nós vimos também que não é necessário mais do que 20% ao ano de rentabilidade média para transformar uma semente de 20 mil reais em mais de 6 milhões em 30 anos. Aí eu instigo vocês a pegarem a HP12C, pode ser a da internet, pode ser qualquer um. Faça a sua simulação, veja quanto que você tem de capital hoje disponível para investir na bolsa, quanto tempo você está disposto, né, a esperar para colher os frutos no futuro, a transformar tem que imaginar que tem um período de acumulação e um período de resgate, né? O período de acumulação é o período no qual que vai utilizar o método TFA para fazer o dinheiro crescer, tá? Depois, adquirindo essa experiência de investidor, você vai saber onde colocar esse capital para proteger e
ter uma renda passiva para o resto da sua vida, ok? Então, num primeiro momento, você precisa desenhar este plano. Coloque este plano, veja exatamente qual é o seu nível de renda atual, estime o dobro quando você tiver mais de 50 anos, porque você vai gastar com remédios, você vai gastar com consultas médicas, o plano de saúde vai ser mais caro, né? Talvez você vá ter filhos, os filhos custam, né? Manutenção, escola, alimentação, investimento, tudo, né? O próprio plano de saúde dos filhos. Então, perceba o seguinte, se o seu objetivo for, digamos, atingir 10 milhões em 30 anos, tá? Não pense que em 15 você terá 5, porque você não terá, né? Até nós podemos ver de novo aqui, vamos ver, deixa eu rapidinho aqui compartilhar com vocês, olha lá, vamos fazer a seguinte meta aqui. Eu quero ter 10 milhões, vamos lá, 10 milhões de valor futuro, tá? Daqui a 30 anos. Vamos dizer que eu vou ganhar 22 ao ano. A minha meta, vamos dizer, a meta é 22 ao ano, tá? Quanto que eu tenho que aplicar hoje? Olha lá, ó, 25 mil reais. Não é, né? Não é... Tu não consegue comprar um carro hoje com 25 mil reais, só para vocês terem uma ideia, né? E daqui a 30 anos você vai ter 10. E se na metade do caminho eu quiser parar de fazer o investimento, eu vou ter meio milhão só. Botei 9 milhões e meio fora, só por antecipar 15 anos no meu projeto de investimento. Vocês viram? Não é fácil, né? Então, percebam o seguinte, que o tempo é o nosso principal inimigo. Mas também ele é amigo, né? Ele é inimigo se tu quer acelerar, quer antecipar o resgate. Agora, ele é amigo se for acima de 20 anos. A bolsa não vai te deixar milionário no ano que vem. Isso é fato. Nem daqui a 5 anos. A não ser que você comece com 1 milhão, né? Porque o primeiro milhão é o mais difícil, né? Aquela velha história. Se você já tem 1 milhão, em 5 anos você já vai ter 3. Daí daqui a 10 você vai ter 15, né? Daqui a 15 anos você vai ter, já vai para centena de milhão, então daqui a 20 anos ou mais, sim. Tá? Então, faça o planejamento, né? Essa aula é sobre juros compostos e plantando uma semente. Faça o seu planejamento, mas pense que você precisa, se você não tem capital, muito dinheiro hoje para investir, você precisa de mais de 15 anos para ter independência financeira utilizando a Bolsa de Valores, certo? Elabore um plano de investimento, uma meta de independência financeira e divirta-se com o que vier de excedente de lucros no meio do caminho. Foi o que eu falei, né? Você pode, de vez em quando, se dar um presente, né? Porque a felicidade não está no fim da trilha, mas no meio. O caminho para a felicidade não existe, né? A felicidade é o caminho. Fique com essa, então. E essa foi mais uma aula, né? Rápida, precisa e bem direto ao ponto, né? Sobre o benefício da Bolsa de Valores, que faz a gente trilhar os juros compostos. Nenhum outro investimento consegue isso com perfeição. E as armadilhas aí, né, das pessoas que querem ficar ricas muito cedo. Certo, pessoal? Agradeço, então, a presença de todos e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço. Até mais.